É muito louco pensar no cenário de alguém passar dias construindo a história perfeita sobre quem é, né? Revisando cada detalhe ali na frente de uma sala cheia de pessoas. Sim, um esforço absurdo. Exato. E aí, de repente, o instrutor simplesmente joga todo esse esforço pela janela com um comando de pouquíssimas palavras. É uma quebra com total de expectativa. Total. E é essa colisão frontal entre a nossa narrativa meticulosamente editada e o nosso reflexo puramente instintivo que a gente vai explorar na nossa imersão de hoje. É um tema riquíssimo. Com certeza. E bom, a nossa fonte hoje é um material bem peculiar, na verdade. É um fragmento super curto de uma transcrição de um workshop. São literalmente algumas linhas de texto, né? Só algumas linhas de encerramento de uma dinâmica de grupo, mas que, assim, funcionam como um verdadeiro microscópio para a mente humana. Ok, vamos desvendar isso. O texto começa no finalzinho de uma sessão onde o instrutor agradece ao grupo por compartilhar o que ele chama de autobiografias tão reflexivas e criativas. E essa escolha de palavras não é acidental, tá? Sério? Como assim? É que quando lemos a junção de autobiografia com criativa, isso já sinaliza que o cérebro dos participantes estava operando em modo de construção ativa. Então não é tipo ler um currículo de fatos. Nem um pouco. Do ponto de vista cognitivo, escrever sobre a própria vida não é um processo de resgatar um arquivo intocável lá de um disco rígido. Certo. A memória humana é reconstrutiva, sabe? Cada vez que a gente lembra de um evento, o cérebro meio que reescreve aquilo, adaptando a narrativa para se alinhar com quem somos hoje. Ah, entendi. É como se fosse uma edição ao vivo. Exatamente. Então, quando o instrutor elogia a criatividade dessas autobiografias, ele está reconhecendo um esforço imenso do córtex pré-frontal daquelas pessoas. Um esforço para selecionar memórias, imagino. Selecionar memórias, suprimir aquelas inconsistências e embalar tudo numa narrativa que faça sentido lógico e emocional. É um processo quase arquitetônico. Eu gosto de pensar nisso como se a pessoa fosse o curador do seu próprio museu pessoal, sabe? Nossa, essa é uma ótima analogia. Porque, tipo, você escolhe colocar uma memória de superação lá no salão principal com uma iluminação dramática. E esconde os defeitos no porão. Perfeito, esconde uma falha de caráter no porão escuro trancado a 7 chaves. Mas o que me chama a atenção no texto não é nem só a criação dessa narrativa. É o que acontece logo depois. Sim, porque o instrutor também agradece pelas interações perspicazes com seus colegas. Ou seja, eles pegaram esse museu recém-inaugurado e... abriram as portas para a crítica pública. Exatamente. E aí o bicho pega. E como pega? O que é fascinante aqui é que esse é o fator que eleva a temperatura da sala ao máximo. Como assim, neurologicamente falando? É que o processo de curadoria individual já consome muita energia, né? Mas apresentar essa construção de identidade para um grupo introduz o peso gigantesco da validação social. Que é algo que o ser humano precisa desesperadamente. Com certeza, o nosso cérebro evoluiu para interpretar a rejeição social como uma ameaça física real, tipo dor de verdade. Caramba! Então o nível de estresse ali estava alto. Altíssimo. Quando esses participantes expuseram as histórias e engajaram nessas interações perspicazes, o sistema nervoso deles entrou em alerta máximo. Ficavam monitorando cada olhar, cada suspiro. Sim, precisavam monitorar constantemente as reações dos colegas, defender as escolhas narrativas, ajustar a postura o tempo todo. Nossa, só de ouvir já cansa. E cansa muito. O nível de carga cognitiva necessário para manter essa máscara social e processar o feedback simultaneamente é brutal. Mas espera aí, uma dúvida. O cérebro não tenta sempre otimizar os processos para economizar energia? Tenta. É a nossa configuração padrão. Por que então sustentar essa autobiografia na frente dos outros drena tanta bateria mental, em vez de simplesmente entrar num piloto automático social? É uma excelente pergunta. O piloto automático, que na psicologia a gente chama de heurística, funciona super bem para tarefas rotineiras e previsíveis. Tipo dirigir para o trabalho. Exato. Mas a exposição da própria identidade num ambiente de escrutínio é altamente imprevisível. Ah, claro, você não controla o que o outro vai pensar. Não mesmo. Então o cérebro precisa alocar recursos massivos para a chamada teoria da mente. Teoria da mente. É a nossa capacidade de tentar adivinhar ou simular o que o outro está pensando sobre nós. Ah, aquelas vozes do tipo,
Será que eu pareci arrogante agora? Precisamente. Ou como fulano interpretou essa minha história. Essa computação social ininterrupta leva a um estado conhecido como fadiga decisória e esgotamento do ego. Esgotamento do ego, gostei desse termo. É bem literal, viu? Ao final dessa sessão, os recursos de autocontrole e o processamento analítico do grupo estavam operando no limite absoluto. O tanque de gasolina estava na reserva, piscando. Piscando muito. Isso estabelece um cenário fascinante para o que vem a seguir. Porque temos uma sala inteira de pessoas mentalmente exaustas de pensar sobre si mesmas de uma forma tão estruturada. Exaustas e vulneráveis. Pois é. E é exatamente nesse momento de fadiga aguda que o instrutor anuncia o próximo passo. O texto diz que a sessão vai se encerrar com um breve exercício para ilustrar os temas de uma maneira nova. Uma transição que parece inocente, né? Olha, eu confesso que tive uma certa resistência quando li essa transição no material original. Por quê? Porque se eu estivesse nessa sala, depois de horas de reflexões existenciais tão profundas e cansativas, ouvir sobre um breve exercício soaria muito anticlimático. Dá uma sensação de quebra de ritmo, né? Sim, porque não terminar logo com uma grande conclusão conceitual e mandar todo mundo para casa? Mudar de marcha de forma tão abrupta não quebra a magia do que foi construído ali. Parece que quebra, mas se conectarmos isso a um contexto maior, a gente vê que essa quebra é tática. É a manobra central de todo o workshop. Tática. Como assim? Vão olhar pela lente da teoria do duplo processamento, sabe? Aquela popularizada pelo psicólogo Daniel Kahneman. Ah, o rápido e devagar. Sistema 1 e Sistema 2. Isso mesmo. Ele divide o pensamento no sistema 1, que é rápido, instintivo e inconsciente. E o Sistema 2, que é aquele lento, deliberativo e lógico, certo? Exato. Toda a construção das autobiografias e o debate social exigiram o uso ininterrupto desse sistema 2. Que é o que gasta mais energia? Muita energia. Se o instrutor tentasse fechar a sessão com mais uma discussão filosófica ou uma conclusão conceitual, Os participantes iam continuar usando os mesmos filtros. sim, iam usar as mesmas defesas lógicas. Eles iam apenas racionalizar um pouco mais e continuar na superfície polida da narrativa. Ah, tô entendendo. Então, a ideia de propor algo breve e novo é basicamente uma tática para contornar o Sistema 2. Exatamente. É como se o pensamento analítico fosse tipo um porteiro cansado num prédio e o instrutor estivesse tentando entrar sorrateiramente sem ser notado. Nossa, a analogia é perfeita. O objetivo é desativar esse porteiro de vez. Genial. Ao anunciar uma mudança tão drástica de formato, o instrutor sinaliza para o cérebro dos participantes que a tarefa de processamento pesado acabou. A pessoa relaxa na cadeira. A guarda baixa na hora. O sistema 2, que já está super esgotado, relaxa e se afasta, permitindo que o sistema 1, que é o núcleo associativo e instintivo, assuma a linha de frente. Caramba, então ele não está destruindo o clima. Não, ele está explorando a vulnerabilidade cognitiva do cansaço para acessar uma camada de percepção muito mais primária e não filtrada. O que nos leva direto para o núcleo da transcrição de hoje, o momento do exercício em si. Que é o ápice da atenção. Sim, o instrutor prepara o terreno com uma instrução bem específica. Ele diz, vou dizer uma frase e quero que você se lembre da imagem inicial ou das imagens que surgirem quando ouvir. Pronto. Um comando simples, mais cirúrgico. Muito. E a frase que ele solta, literalmente do nada, é a Santíssima Virgem Maria. E aí o texto continua com ele pedindo para que mantenham essa imagem inicial na mente para os próximos comandos. E olha, precisamos olhar para essa escolha com uma lente puramente analítica. Com certeza. Sem entrar no mérito religioso em si. Exatamente. A escolha dessa frase específica, a Santíssima Virgem Maria, funciona como um gatilho de altíssima densidade. Densidade de significado, você diz. Isso, analisando sobre a ótica da neurociência e da semiótica cultural mesmo. Não importa qual é a crença religiosa de quem está na sala ouvindo. É quase impossível não reagir a isso, né? É impossível, porque é um ícone saturado de significados históricos, artísticos e sociológicos na nossa cultura ocidental. Tá em todo lugar, em pinturas, filmes, livros, na arquitetura. Sim. Ao usar um símbolo cultural tão onipresente, o instrutor garante uma taxa de resposta imediata no córtex visual de todo mundo.
Então o objetivo dele não é, iniciar um debate teológico sobre a figura. De jeito nenhum. O objetivo é forçar o cérebro a fazer um resgate de memória associativa em milissegundos, um choque no sistema. Uau! Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque aquela analogia do curador de museu que eu usei antes já não serve mais para nada. Caiu por terra. Pois é. Na autobiografia, eles tinham aquele software de edição rodando de boa, renderizando a narrativa com toda a calma do mundo. Mas esse comando da imagem inicial muda o jogo todo para um reflexo de hardware. É uma resposta puramente fisiológica agora. Sim, é a velha metáfora de tirar uma fotografia com uma Polaroid mental. O flash dispara e a imagem sai da máquina antes mesmo que o cérebro tenha tempo de aplicar algum filtro do Instagram. Ou de corrigir qualquer imperfeição. Exato. Não dá tempo de avaliar se aquela foto crua está alinhada com a autobiografia super polida que acabaram de apresentar. A primeira imagem que pisca na tela da mente simplesmente é o que é. Quer faça sentido com a persona deles ou não. Independentemente de ser coerente, né? Sim, e isso levanta uma questão importante, sabe? Essa distinção que você fez entre o processamento de hardware e o de software é muito útil aqui, porque ajuda a gente a entender a velocidade da reação. Quão rápido a gente está falando? Pesquisas sobre o tempo de reação cognitiva mostram que o cérebro consegue identificar e processar uma imagem visual complexa em impressionantes 13 milissegundos. 13 milissegundos. 13 milissegundos, é quase instantâneo. Já a construção de uma narrativa ou a formulação de uma justificativa verbal para essa imagem leva centenas de milissegundos a mais. Então tem um delay, um atraso natural entre ver e falar. Um delay enorme do ponto de vista neurológico. E essa lacuna temporal entre ver a imagem na mente e explicar essa imagem para si mesmo é exatamente onde o exercício atua. Ele entra por essa fresta de tempo. Perfeito. A instrução exige capturar o estímulo nos 13 milissegundos iniciais, interceptando o pensamento antes que as rotinas de linguagem e de censura social tenham tempo de inicializar e limpar a bagunça. Caramba! Mas assim, a instrução seguinte do instrutor me parece a parte mais sádica desse texto todo. O grande desafio. É que ler isso na transcrição parece super simples, mas na prática, congelar uma imagem crua na cabeça sem tentar justificá-la deve criar um curto-circuito real, não é? Um baita curto-circuito. Porque se uma imagem estranha ou desconfortável surge para mim, o meu impulso natural é imediatamente pensar, mas por que diabos eu imaginei isso? Ou tentar trocar por uma memória mais aceitável rapidinho. Nossa, total. E a dificuldade dessa etapa está justamente no funcionamento de uma área específica, o que a gente chama de rede de modo padrão do nosso cérebro. Que em inglês é a Default Mode Network, né? Essa mesma. Essa rede é ativada sempre que a gente não está focado numa tarefa externa super específica. Quando a gente está meio com a cabeça nas nuvens. Contínua de narrativas sobre nós mesmos. Entendi. O cérebro tentando fazer sentido de tudo. O cérebro humano não foi desenhado para observar o vácuo, sabe? Nem para sustentar uma imagem estática sem questionar. Ele é uma máquina desenhada para prever o futuro e contar histórias o tempo todo. Uma máquina narrativa. Sim. Então, quando aquela imagem inicial surge nos tais 13 milissegundos, a rede de modo padrão entra em ação imediatamente para tentar transformar aquele estímulo solto numa sequência lógica. Tipo, tentar conectar com algo do passado. Ou justificando a presença dela ali. Eu pensei nisso porque vi um filme ontem, sabe? Então, quando o instrutor pede para simplesmente manter a imagem, ele está essencialmente pedindo para os participantes entrarem em um combate corpo a corpo contra a biologia dos próprios cérebros. Exatamente isso. Ele está forçando essas pessoas a observarem um instinto puro, congelado, sem permitir que esse instinto se transforme numa historinha confortável. Que loucura! A fricção cognitiva que isso gera lá dentro deve ser imensa. É gigantesca. O instrutor está bloqueando ativamente a capacidade natural da mente de dar sentido às coisas. E para adicionar ainda mais pressão,
Lembra que ele avisa que eles devem segurar a imagem para responder aos comandos do próximo exercício? Sim, e ele não revela quais serão esses comandos. Exato. A ambiguidade gera um estado de alerta absurdo. O indivíduo fica ali preso, segurando a imagem mental nua e crua, ciente de que vai ser avaliado sobre ela em instantes, mas sem saber as regras do jogo. Isso cria um ambiente de tensão que é quase tangível. É só pensar no contraste absurdo que está acontecendo dentro da cabeça dessas pessoas naquele momento exato. O antes e o depois é brutal. Muito. De um lado, há poucos minutos atrás, elas estavam no controle absoluto, ditando todas as regras de como queriam ser percebidas no mundo através daquela história escrita e editada. Super confiantes. Sim. Do outro lado, agora elas estão ali suando frio, segurando um instantâneo mental que não escolheram conscientemente, acionado por um gatilho cultural de muito peso e esperando no escuro pelo próximo passo. É uma transição brilhante de se analisar. É uma dissecação em tempo real de quem somos quando pensamos ativamente versus quem somos quando apenas reagimos. E a genialidade dessa estrutura reside exatamente em expor essa fissura, sabe? Essa fenda entre os dois modos. E a psicologia gosta de olhar para essas fendas, né? Demais! A história da psicologia, desde os primeiros testes de associação de palavras lá com o Carl Jung e o Francis Galton no século XIX, se apoia muito nisso. Na ideia das respostas automáticas. Sim, na ideia de que as respostas automáticas contêm um volume enorme de informações que a consciência edita, reprime ou simplesmente ignora no dia a dia. Faz todo sentido. O que o instrutor faz aqui não é apenas um testezinho de associação, sabe? É um experimento real sobre a tolerância humana de encarar o próprio subconsciente frente a frente. Nossa, profundo isso. Porque o histórico de cada indivíduo ali atua como um prisma. A luz, que no caso é a palavra gatilho que ele usou, atravessa esse prisma individual. Mas a refração... A imagem que se projeta na parede da mente. Isso, a imagem projetada é ditada por traumas esquecidos, por influências culturais profundas, por vieses ocultos que jamais sobreviveriam à edição de uma autobiografia arrumadinha. E isso meio que escancara a futilidade de tentar ter o controle total da nossa própria narrativa o tempo todo, não é? Completamente. A gente gasta tanta, mas tanta energia cognitiva tentando garantir que o nosso tal museu pessoal tenha apenas peças perfeitamente iluminadas para o público ver. É uma vida gasta pulindo vitrine, né? Pois é, mas no fim das contas, a mente é infinitamente mais vasta do que a nossa capacidade de curadoria. A poeira que se acumula nos cantos escuros, essas associações bizarras e ultra rápidas, elas muitas vezes dizem muito mais sobre as verdadeiras fundações do nosso prédio do que a fachada recém-pintada lá fora. É uma ótima forma de colocar. Então, o que tudo isso significa? Se conectarmos o arco completo desse pequeno fragmento de texto, a mensagem subjacente sobre o comportamento humano fica muito nítida. Que não dá para julgar o livro pela capa editada. Exato. Não podemos compreender a verdadeira identidade de alguém, observando apenas o produto final planejado. A nossa cognição opera numa dualidade contínua o tempo inteiro. A versão de software e a versão de hardware convivendo. Sim. A versão polida e racional que a gente cria, claro, ela é útil. Ela nos ajuda a navegar na complexidade social e a estabelecer um senso de propósito no mundo. Não podemos descartar a importância dela. Ele evita que a gente viva em constante conflito com todo mundo. Com certeza. No entanto, a verdade funcional da mente, a temperatura real das nossas crenças, medos e desejos, isso se manifesta naqueles circuitos neurais ultra rápidos. Naqueles 13 milissegundos. Naquela polaroid mental que surge um piscar de olhos antes que o nosso cérebro comece a contar mentiras reconfortantes para nós mesmos. O que amarra perfeitamente o propósito dessa nossa imersão de hoje. A gente começou lá atrás avaliando o peso exaustivo que é arquitetar uma identidade inteira para o mundo externo, através das autobiografias. Passamos por todo o processo de fadiga. Compreendemos esse mecanismo de exaustão que permite, taticamente, furar esse bloqueio lógico do sistema 2. E aí terminamos dissecando a ciência por trás da nossa incapacidade fisiológica de controlar as próprias reações visuais de fração de segundo. Uma jornada e tanto para um texto tão curto. Não é.
E considerando toda essa arquitetura complexa, entre a edição constante do que somos e esses reflexos crus que a gente tenta domar, fica um pensamento final para quem acompanha a imersão refletir depois. É excelente. Se a vida moderna exige que a maior parte do tempo seja gasta escrevendo e revisando incessantemente o rascunho de quem aparentamos ser, o que será que essas imagens instintivas, incontroláveis, aquelas que surgem em milissegundos quando a realidade nos testa de verdade, revelam sobre a nossa natureza, que as palavras mais bem escolhidas jamais conseguirão mascarar? Até a próxima imersão.